Ótimo. 6.1, ok. Vamos ver o 4.8? 4.8 é um exercício bem interessante, né? Vamos lá. O 4.8 enunciado é assim. Você tem um motor a combustão, tá certo? Não precisa entender como funciona um motor, mas acho que isso vai ser bom em algum momento da sua vida, né? Como engenheiro. Um motor a combustão, você tem uma biela de 7 centímetros e numa das suas extremidades tem uma manivela de raio 3 e na outra tem um pistão que se move quando essa manivela gira. Tá? Tem uma figura aí na lista, eu vou tentar reproduzir ela aqui. Então você tem uma manivela, presa ela, você tem uma certa... Deixa eu mudar o ponto aqui. Tá certo? Você tem um pistãozinho ali. E aí o que acontece? Qual que é a ideia aqui? Você pode, de duas uma, né? Ou ficar girando essa manivela. O que acontece quando você gira essa manivela? Você produz aqui um movimento oscilatório, né? Não sei se é um MHS, como vocês chamam. Depende de como você gira essa coisa aqui. Tá? Outra opção é fazer o quê? Né? Fazer esse pistão oscilar e aí você vai produzir uma rotação aqui, que é como funciona no motor de um carro, por exemplo. Você faz dentro da câmara a coisa explodir, o pistão desloca e ele faz as coisas girarem. Tá bem. Então, essa coisa é mais ou menos assim. Você tem aqui o centro do teu disco, a circunferência tem raio 3, a biela tem tamanho 7, e aí o que você tem aqui é o seguinte. Esse ângulo θ, e aqui você tem essa medida aqui, que a gente está chamando de x de t. O que o problema te diz? É dada para você como varia o ângulo θ, ou seja, é fornecida a velocidade angular de rotação. Fornecida a velocidade angular de rotação, aqui, eu quero saber qual é a velocidade com que o pistão se desloca num dado instante de tempo. Então, como é que a gente faz isso? Θ depende de t. X também depende de t. Eu preciso tentar escrever alguma relação entre x de t e θ de t que me permita obter uma expressão que, ao derivar, envolva x' e θ'. Θ' sendo dado, eu descubro x'. Tá bom? Qual é a relação natural que você tem aí? Tem um triângulo de lados x de t, 7 de t, boa, né? Função constante 7, 3, e é dado esse ângulo, né? Se esse ângulo θ fosse 90 graus, você saberia descobrir o x? Com Pitágoras, né? Então a ideia aqui é tentar usar o teorema de Pitágoras para triângulos não retângulos, né? Que é o que chama a lei dos cossenos, tá certo? Então, como é que a gente escreve a lei dos cossenos nesse caso? O quadrado da não hipotenusa, né? 7, vai ser igual a 3 ao quadrado mais x de t ao quadrado. E aí tem um fator de correção para ela não ser, para o triângulo não ser retângulo, né? Então, é 2 vezes 3 vezes x de t vezes o cosseno de θ de t. Tá bom? Então tem aí uma relação boa entre x e θ. Como é que eu descubro o x' a partir do θ'? Deriva essa expressão. Tá bom? Quanto que vai ficar derivada aqui? Desse lado é 0, uma constante. Esse aqui também é 0. Derivando x ao quadrado de t, o que a gente tem? 2x vezes x'. Ótimo. Menos. Aí quando eu for derivar isso aqui é um produto, né? Vamos pensar esse cara como uma coisa só. 6x de t, como é que eu derivo esse produto? Derivo a primeira, copio a segunda. Então vai ficar como isso aqui? Derivada de 6x de t, 6x' de t, copia a segunda, mais
com sinal de menos, né? 6x de t, deixa eu escrever aqui embaixo. 6x de t, vezes a derivada da segunda. Quanto que é a derivada da segunda? Menos, derivada do cosseno menos seno de θ de t, vezes a derivada do que está lá dentro do cosseno θ' de t. Como é que ficou esse sinal aí? Mais, né? A gente tinha um menos, na derivada do produto vai ser esse, com sinal de menos, esse, mais. Copia esse, vai ter um sinal de menos aqui, na hora que eu derivar, um sinal de mais, tá bom? No instante t igual a t0, o que a gente tem? A gente sabe o ângulo θ. Era quanto? 2π sobre 3? Não sei. Π sobre 3, ótimo. E a gente precisa saber quem mais nesse instante? O x. Como é que você descobre o x de t0? Você tem uma relação aqui. A gente substitui aqui com t0 dado e descobre, né? Então vamos lá. Ali vai ficar, então, 49 igual a 9, mais x ao quadrado de t0, que é o que a gente quer, menos 6x de t0, cosseno de θ de t0. Θ de t0 é π sobre 3, cosseno de π sobre 3 é meio, então a gente tem um 3 aqui, tá certo? Ou seja, a gente está procurando x de t0. Estamos procurando x de t0 que satisfaça essa equação aqui, né? Tá certo? Então, eu quero dois números cujo produto seja menos 40 e a soma seja 3. 8 e menos 5, tá bom? Então, x de t0 pode ser 8 ou x de t0 pode ser menos 5, que não faz o menor sentido. Você tem uma medida x de t negativa aqui, quer dizer o quê, né? Quer dizer que o pistão foi para o lado de lá, né? Ou seja, seu motor vai precisar de manutenção. Né? Estourou tudo lá dentro. Então, x de t0 é 8. Sabendo que o x de t0 é 8, θ é igual a π sobre 3. E é dado para a gente também o θ' de t0, né? Quanto vale θ'? Ele te dá em RPM, né? Rotações por minuto. Isso dá 200 rotações por minuto. E quando a gente está falando de derivadas e tudo mais, a gente quer pensar sempre o θ em radianos. A quanto corresponde 200 RPM em radianos? O que é um radiano? O que é uma rotação completa? Uma rotação completa é 2π. Então, 200 rotações são 400π, né? Então, isso aqui é 400π radianos por minuto, né? Tá bom? Ótimo. Só pegar todos esses dados e substituir aqui, né? Vai ficar quanto, né? Usando, então, essa equação aqui para a derivada, a gente vai ter 0 igual a 2 vezes x de t0 é 8, x' de t0 é exatamente o que eu quero descobrir, 6x' de t0, cosseno de θ de novo, π sobre 3 naquele instante é meio, então aqui a gente vai ter um 3, mais 6x de t0, x de t0, 8, 6 vezes 8, 48, aqui vai ter um menos, então, seno de π sobre 3 é quanto? Raiz de 3 sobre 2. Vezes o θ' naquele instante, que é 400π. Tá bom? Só isolar. X' de t0, você tem 16 menos 3 vai dar 13. Esse cara passando para lá fica positivo, 24 vezes 400, 9.600. Então vai dar 9.600π raiz de 3
Põe assim. Sobre 13. Se você quiser, qual que é a unidade? Centímetros por minuto, né? Tá bom? Ah, tá bom. Esse mais aqui, então vamos deixar assim. Tá bom? Então... Tá bom? O que isso quer dizer? Que a medida está... Se eu estou girando ela no sentido anti-horário, o pistão está se aproximando, né? Essa medida x está encolhendo. E isso segue do fato daquela x' ser negativo também. Tá bom? Então, 4.8 feito. 6.10. Você achou o seu? Achou? Então, vou fazer o 6.10 e depois... Puxa vida. Ai, é difícil achar as coisas aqui. 6.10. Ah, tá bom. Esse é um exercício que caiu numa das provas aí, recentes. 6.10. Então, o 6.10 é o seguinte. Ele te dá uma função que é f de x igual a x ao quadrado mais 1 sobre x menos 1 e te faz a seguinte pergunta. Tá? Isso é uma função, essa função é derivável? Antes de qualquer coisa. É um quociente de polinômios. Todo mundo aí é derivável, então em todos os pontos do domínio da f, a função f é derivável. Quociente de deriváveis. Então, x igual a 1 é um ponto do domínio da função f? Posso calcular isso aqui no x igual a 1? Não? Se eu não posso calcular isso aqui no ponto x igual a 1, a função não está definida nesse ponto, portanto, não dá nem para perguntar se ela é contínua, quanto mais derivável. Tá bom? Então, essa função não está definida no ponto x igual a 1, e isso é uma dica importantíssima para você não cometer o erro que eu acho que é o que você estava com vontade de fazer aqui, né? Qual que é a ideia? Então, isso aqui é uma função derivável em todos os pontos do seu domínio, então ela tem um certo gráfico, que em cada ponto desse gráfico existe uma reta tangente, e o exercício pede o quê? Determine o ponto no qual a reta tangente é uma reta que passa pelo ponto 1, 0. Tá? Então, no final das contas, quer dizer, a gente ainda não tem lá muita ferramenta para desenhar o gráfico da f, mas eu sei que o ponto 1 é um ponto problema no domínio. O que acontece com f quando x tende para 1? Ela vai para infinito ou menos infinito, né? Dependendo de se o x tende para 1 pela esquerda ou pela direita. Por quê? O numerador, quando x tende para 1, tende para 2. O denominador tende para 0. Só que se o x for maior do que 1, ele é um número próximo de 0 positivo. Então, quando o x tende a 1 pela direita, essa função tende para mais infinito. Ela vem lá de cima. Quando x tende a 1 pela esquerda, isso aqui certamente é negativo, e, portanto, vai ficar um valor arbitrariamente negativo, cada vez mais perto de 1. Tá? O que acontece no infinito? Quando x tende para mais infinito, isso aqui vai dar o quê? Coloca x ao quadrado em evidência, se você quiser, você vê que esse cara vai para mais infinito de algum jeito, não sei como, tá? Não sei o que acontece aqui no meio por enquanto. Quando x tende para menos infinito, também vai para menos infinito. No zero, você vê que ela vale menos 1, então está mais ou menos coerente. O que o exercício está pedindo? Descobre algum ponto, tá? De modo tal que a reta tangente passa pelo ponto 1, 0. Tá? Não sei como é que é o gráfico da função. Sei lá. Mas a reta tangente em algum ponto x0 que passa por esse ponto. Pergunta, esse é o ponto de tangência? Não. Tá? Com certeza o ponto de tangência pertence à reta. Mas a reta tem infinitos outros pontos
eu estou pedindo é, me descobre qual é a reta tangente que o ponto 1, 0 pertence a essa reta. Tá? Então, o exercício no final das contas é, descubra um ponto de tangência. Qual é a equação genérica da reta tangente ao gráfico de uma função num ponto? Né? Então, tua reta R ela vai ser y menos f de x0, f' de x0 vezes x menos x0. Tá? Para completar tudo aí, o que a gente precisa? Escrever explicitamente f de x0 e f' de x0. Tá? Quem é f' de x0? Como é que a gente deriva isso? Regra do quociente. Como é que era a regra do quociente? Deriva, copia, menos, copia, deriva e divide pelo de baixo ao quadrado. Então aqui embaixo, com certeza, eu vou ter um x0 menos 1 ao quadrado. Tá bom? x0 menos 1 ao quadrado. Derivada do numerador, 2x0 ao quadrado, desculpa, 2x0 vezes denominador, menos x0 ao quadrado mais 1, vezes a derivada do denominador, que é isso mesmo, que é 1, né? Ok. Quanto que dá essa conta? Vai dar 2x0 ao quadrado menos 2x0, menos x0 ao quadrado menos 1. Então, vamos tentar escrever isso. Vai dar x0 ao quadrado menos 2x0 menos 1. Tá bom? Tá? Essa é a derivada da função f no ponto. Quanto vale a função f no ponto? A gente precisa desse valor também. x0 ao quadrado mais 1 sobre x0 menos 1. Forte indício de que o x0 não pode ser 1, né? De novo. A função nem está definida nesse ponto. Então, isso aqui se escreve dessa maneira. Y menos x0 ao quadrado menos 1 sobre x0 menos 1 vai ser igual x0 ao quadrado menos 2x0 menos 1 sobre x0 menos 1 ao quadrado x menos x0. Tá? Essa é a equação da reta tangente ao gráfico da f em qualquer ponto x0, f de x0. O que a gente quer dessa reta? O que o exercício pede? Que o ponto 1, 0 pertence a essa reta. Quando que um ponto pertence a uma reta? Ele vai pertencer a essa reta se ele satisfizer a equação da reta. Tá? Então, dizer que 1, 0 pertence a R quer dizer o quê? Que quando eu substituir x igual a 1 e y igual a 0, aquela equação se verifica. Então, pondo y igual a 0, o lado esquerdo vai ficar menos x0 ao quadrado menos 1 sobre x0 menos 1, tudo ao quadrado. Tá certo? Y distribui já o menos. E aí, quando eu ponho x igual a 1 ali, vai ficar x0 ao quadrado menos 2x0 menos 1. Aqui não tem esse quadrado. Né? Exatamente. E aqui x0 menos 1 ao quadrado, aqui 1 menos x0. O que aconteceu? Sobrou uma equação que só depende de x0. Você descobre o ponto x0 e acabou o exercício. Tá? Como é que você vai descobrir? Aqui é fácil, né? Esse cara você cancela com esse e ganha um sinal de menos. Tudo bem? Esse sinal de menos dá para cancelar com isso aqui. E o cara que sobrou, x0 menos 1, que estava aqui, cancela com esse. Então, essa equação vai ficar o quê? x0 ao quadrado mais 1 igual a x0 ao quadrado menos 2x0 menos 1. Você vai ter que 2x0 é igual a menos 2, portanto, x0 é igual a menos 1. Achei o ponto de tangência, volta aqui nessa equação, achou a equação da reta. Tá bom? Vamos terminar de escrever isso. Quanto que vale a coisa? No ponto x0 igual a menos 1, quanto que vai dar isso? Aqui vai dar 2 sobre menos 2, dá menos 1. Aquele menos, então eu vou ter y mais 1. A derivada vai valer quanto?
quando x0 for igual a menos 1, a gente vai ter 1 menos 1 morreu, 2 sobre 4, meio, x mais 1. Tá certo? Ou seja, 2y mais 1 igual a x. Onde que eu deixei a lista aqui? Tá, isso deve ter uma das alternativas aí, que é a letra D. D nada. 6.10, letra C. Tá bom? X igual a 1 mais 2y. Tá. 6.10 fizemos, você tem um para perguntar. É uma de uma prova antiga, esse aqui é o 6. Outro teste, né? Vou deixar aqui. Qual que é o que você quer? Deixa eu... Tô com a mão de giz, hein? Não tem problema? Tá, ótimo. Esse aqui é um exercício de uma prova antiga, vamos resolver ele. É uma questão, eu não sei exatamente de qual ano foi, mas era a segunda questão. Você tem uma função f de x que era seno de x vezes a raiz cúbica de x menos 3, isso sobre x, quando x é diferente de 0, e o valor dela é declarado 1 quando x é igual a 0, tá? E aí vem uma série de perguntas. A primeira é, a função é derivável no ponto 3? A função é derivável no ponto 0? Segunda pergunta, calcule a derivada de f nos pontos onde é possível fazer isso. E aí no item C, ele pega uma terceira função e faz uma pergunta, a gente já pega ele daqui a pouquinho, tá? Então, pergunta. Em que pontos a função f é derivável? Tá? A gente tem que olhar algumas coisas. Esse é um pouco no espírito de um que eu ia querer fazer da lista, que ele é um pouquinho mais completo do que esse, mas que vale a pena você tentar fazer. Naquele exercício derive, e tem um monte de funções de derivadas, está na seção 3, é o exercício 3.10.c, tá? Mas a ideia é mais ou menos essa, e aqui ele é mais simples, tá? Você quer saber se uma função é derivável. Quando a função tem uma fórmula, o que a gente pode dizer direto? Se você olha para uma função e a função na fórmula tem somas, produtos e compostas de funções deriváveis, dá para dizer direto que é derivável, tá certo? Então, mas tem que tomar algum cuidado com as compostas, né? Por exemplo, quando x é diferente de 0, a função é desse jeito. Tem chance de dar 0 no denominador? Não. Então, eu tenho seno de x, que a gente sabe que é derivável, multiplicada pela raiz cúbica, que a gente sabe que é derivável. Dentro tem um x menos 3, que a gente sabe que é derivável. Cuidado com o que eu falei. E eu estou dividindo por x. Então, eu tenho no numerador um produto e composta de funções deriváveis, dividido por uma função derivável. Aonde que está a sutileza que torna, ou que pelo menos devia te arregalar os olhos na frase que eu falei? É verdade que a raiz cúbica é uma função derivável? Não em todos os pontos. Tem um ponto do domínio dela onde ela não é derivável, que é qual? No 0. Então, há de se ter um cuidado, né? A raiz cúbica, ela não é derivável nos pontos onde ela vale 0. Então, você tem que ter um cuidado especial aqui, né? No x igual a 3, que é um ponto no qual a f é regida por essa fórmula, eu estou compondo a raiz cúbica com uma coisa que faz com que ela deixe de ser derivável. Então, eu não posso aplicar as regras de derivação para essa fórmula no ponto x igual a 3. Tá? Então, se o x for diferente de 0 e diferente de 3, como é que você deriva isso? Com as regras de derivação. No x igual a 0 e no x igual a 3, o que tem que fazer? Pela definição, olhar o limite. Tá bom? Então, vamos lá. Item A. Ele quer saber se a função é derivável no ponto x igual a 0. Para saber se ela é derivável no ponto x igual a 0, o que eu tenho que olhar? Uma vez... Bom,
Primeiro de tudo, para a função ser derivável, o que ela precisa ser? Ela tem que ser contínua. Então vamos testar esse limite. Tá? Se esse limite for exatamente o valor da função no ponto, eu vou em frente, senão eu já digo que ela não é derivável. Por quê? Porque ela não é contínua. Quanto que vale esse limite? Quando x tende a zero, como é a função? Se x tende a zero, ele não é igual a zero, então é isso aqui. Tá? Perfeito. Então você tem seno de x sobre x, já vou escrever assim, por quê, né? Tá? Pergunta, esse limite é calculável? Sim. Esse cara aqui tende para quanto? Tende para 1, porque é o limite fundamental, e esse cara aqui tende para raiz cúbica de menos 3, que tudo bem, né? Raiz cúbica de número negativo, ok. Então isso aqui é raiz cúbica de menos 3. Não, raiz cúbica, o domínio é todos os números reais, né? Se fosse raiz com índice par, aí não. Tá bom? Então, pergunta, isso aqui é o valor da função no ponto? É diferente de 1, que foi decretado o valor da função f. Então, o limite, quando x tende para zero de f de x, é diferente do valor da função no ponto. Isso implica que f não é contínua em p igual a zero e, portanto, não derivável em p igual a zero. Tá? Ele pergunta se a função é derivável no ponto 3 também. No ponto p igual a 3, eu posso aplicar as regras de derivação? Somas, produtos, regra da cadeia, quocientes? Não, porque para aplicar essas regras eu tenho que supor que todas as funções ali são deriváveis. E no ponto p igual a 3, essa composta não é a composta de funções deriváveis. Porque não vai existir, se você tentar aplicar a regra da cadeia, o que seria? Seria a derivada da função raiz cúbica calculada no ponto p igual a 3 aqui. Raiz cúbica no zero. Tá? Então, o que está me dizendo isso? Que eu não posso aplicar a regra. Muito importante. Não poder aplicar a regra de derivação não quer dizer que a função não seja derivável. Tá? Se uma regra não vale, não quer dizer que aquilo é proibido. Você pode, muito bem, tentar calcular o limite pela definição e ver que aquele limite existe. Tá? Então, a regra não funciona, mas pela definição vai. O teorema só promete que dá certo quando as duas são deriváveis. Se uma não for derivável, o teorema não se manifesta a respeito. Tá? Então, vamos ter que olhar no ponto x0, ou p igual a 3. Vamos olhar, então, para quê? Para o limite, quando x tende para 3, de f de x menos f de 3 sobre x menos 3. Certo? O que vai acontecer aqui? Limite, quando x tende para 3, como é que é a cara da função para x próximo de 3? A mesma, né? Então vai ficar seno de x sobre x vezes raiz cúbica de x menos 3. Que mais? Menos f de 3. Quanto vale f de 3? 0 sobre x menos 3. Então, como é que você vai lidar com esse limite? Esse aqui você conhece e isso aqui tem uma cara de que dá para melhorar um pouquinho, né? Então, vamos fazer isso. Vou escrever seno de x sobre x. E aqui, raiz cúbica de x menos 3 sobre x menos 3. Tá? O que dá para fazer? Fazer mais um passo, né? Desculpa, x tende a 3, tá? X tende a 3, seno de x sobre x. E ali o que dá para fazer? Tá?
1/3, 3/3, sobra 2/3 embaixo. Tá bom? O que acontece quando x tende para 3 com isso aqui? 1? Não. Seno de x sobre x tende a 1 só quando x vai para 0. Aqui x tende para 3. Então essa parcela tende para seno de 3 dividido por 3. Né? São funções contínuas. Como é que eu calculo o limite no ponto? Só substituir. As duas estão definidas ali. Tá bom? Então esse cara tende para seno de 3 sobre 3. Que se você quiser dar até... 3 está perto de π, né? Então o numerador ali é quase zero, vai? Perto de zero. Mas é um número ainda positivo, né? Porque ele está antes do π, então está no segundo quadrante. Então você tem esse cara tendendo para seno de 3 sobre 3. E esse cara aqui, o que acontece com isso quando x tende para 3? Aqui dentro tende para 0. Em princípio, se você olhasse para os sinais, ele podia tender para 0 por valores positivos ou negativos, mas quando você leva ao quadrado, sempre positivo. Então, estou com a raiz cúbica de uma coisa que tende para 0 por valores positivos. Tende para 0. 1 dividido por uma coisa que tende para 0, esse cara tende para mais infinito. Tá bom? Então, quanto que dá esse limite? Uma coisa tende para um número positivo e a outra tende para mais infinito. Esse limite é mais infinito. Portanto, a função é derivável nesse ponto? Não. Tá, então isso matou o item A, ele perguntava se a função era derivável no 0 e no 3. No 0 não é derivável porque nem contínua é, e no 3 porque o limite deu infinito. O que quer dizer isso? Que nesse ponto a reta tangente tende a ser vertical. E ela não tem coeficiente angular, portanto não tem derivada. A função não tem derivada no ponto.